Sr. Presidente, antes de mais quero sublinhar e lamentar que o Governo ainda não tenha feito chegar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito qualquer documento e que isso naturalmente obstaculize o trabalho desta Comissão e por isso informo que vamos apresentar um requerimento para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa obter a ata da reunião do Banco de Portugal com a DGCOM e o Governo, onde foi discutida a capitalização inicial do novo banco. Ainda em virtude das declarações do Dr. Pedro Duarte Neves nesta Comissão, o PSD vai solicitar ao Sr. Presidente a audição do Dr. Vasco Pereira, há pouco aqui referido, como uma pessoa que lhe terá ocultado a nota técnica de fevereiro de 2011. Dr. Pedro Duarte Neves, muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Na quarta-feira passada ouvimos o Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito regozijando-se, aliás, com o fim da era não vi, não ouvi e nem cheirei. Nesta sua audição ouvimos repetidamente as seguintes palavras: não sei, não me lembro, não lhe posso dizer, não tenho conhecimento e também é a sua opinião. Pergunto-lhe então, Sr. Dr. Pedro Duarte Neves, em que é que acha que a sua presença aqui pode auxiliar esta Comissão na busca da verdade? Sra. Deputada. Sr. Doutor. Sra. Deputada, eu creio que ajudei, na medida daquilo que é o meu conhecimento e a minha formação, creio que ajudei bastante esta Comissão a responder às perguntas que me foram colocadas. E não estou certa disso. E agora, não lhe posso responder a perguntas que não tenham um contacto direto. Não, a minha questão é se, para além das perguntas que lhe fizemos, o Sr. Doutor tem alguma intenção de ajudar voluntariamente com informações que tem nesta Comissão na descoberta da verdade material. Essa é a sua pergunta? Sim, é a minha pergunta. Se eu tenho algum contributo? Sim, se tem algum contributo que até agora não tenha dado e que gostasse de dar a esta Comissão. Sra. Deputada, tenho, por acaso. Por favor. Reiterar o extraordinário espírito profissional das equipas do Banco de Portugal que acompanharam a supervisão do Banco Espírito Santo, e nomeadamente as questões que foram aqui abordadas, como, por exemplo, o acompanhamento dos grandes riscos. Portanto... Muito bem, registro que é isso que tem para acrescentar, portanto, é nada. Ainda a propósito do relatório Costa Pinto, já disse aqui que teve a oportunidade de ver a audição do Dr. João Costa Pinto na passada quarta-feira. Já disse também que conhece o relatório, que foi produzido e subscrito pela Comissão Independente que Costa Pinto liderou. A pergunta que lhe faço é se sabe se esse mesmo relatório foi colocado na gaveta do Sr. Governador à data do Dr. Carlos Costa. Vamos lá ver, o relatório foi uma iniciativa do Governador, Dr. Carlos Costa. Quer dizer, o destino que ele deu ao documento, só ele é que pode transmitir aqui. Eu posso confirmar que ele me deu em mão um exemplar do relatório. Exatamente a quem é que ele distribuiu ou da forma que distribuiu é uma coisa que só ele é que pode responder. Portanto, a distribuição do relatório não terá sido grupal, ou seja, não terá merecido uma discussão aberta por parte da equipa do Banco de Portugal, ou pelo menos, vamos ver, não sei, terá merecido pelo menos uma discussão em Conselho de Administração? Vamos lá ver, para ser rigoroso, houve uma sessão em que o Dr. Costa Pinto apresentou as conclusões do documento. Portanto, foi uma sessão, não foi uma sessão formal de Conselho de Administração, mas foi uma reunião em que ele apresentou as declarações, em que apresentou as conclusões do relatório, mas em que o relatório não foi circulado. Portanto, foi uma reunião... Essa reunião, permite-me perceber, era uma reunião do Conselho de Administração? Era uma reunião com os técnicos da supervisão? Não, foi uma reunião que não era de Conselho de Administração, portanto, não foi uma reunião de Conselho de Administração formal. Não foi, é isso? Não foi. Não foi uma reunião com ata e com um ponto sobre esta... Foi uma reunião informal? Foi uma reunião em que tiveram presentes os membros do Conselho de Administração e só os membros do Conselho de Administração e o Dr. Costa Pinto. Ele fez uma apresentação oral das conclusões. O relatório não foi circulado.
Mas consegue perceber porque é que o relatório não foi apresentado de forma formal numa reunião do Conselho de Administração, visto que foi encomendado pelo próprio Governador Carlos Costa? Sra. Deputada, o relatório é um relatório que foi pedido pelo Governador. Eu não tenho qualquer capacidade para explicar quais é que foram as opções do seu Governador. Vamos lá ver, o relatório foi uma iniciativa do Governador, foi iniciativa do Governador convidar aquelas pessoas e não outras, e, portanto, foi uma iniciativa do Governador. Não tenho forma de dizer uma iniciativa coisa. Inédita, ao que parece. Uma iniciativa, enfim, inédita. O senhor está há mais de uma dezena de anos no Banco de Portugal. Sabe dizer se este tipo de relatórios são ou não inéditos ou se é costume acontecer? Não, este relatório, um relatório, a avaliação do desempenho do Banco de Portugal na supervisão. Esse relatório foi o único que houve, portanto, desse ponto de vista, pode-se usar a expressão inédito. Pronto, sim. estamos a chegar a algum. Mas quer dizer, estamos aqui, sim. Eu só quero perceber o que é que acha disto. O senhor era vice-governador do senhor Dr. Carlos Costa, certo? Sim. Eu fiquei com esta dúvida. Na quarta-feira não consegui entender. O senhor governador do Banco de Portugal encomenda um documento, um relatório, por sua própria iniciativa, não era obrigado a fazê-lo. Um relatório que, como confirmou aqui, é inédito. E depois recebe-o e oculta as suas conclusões. Consegue comentar? Não sei se tem algum Desculpe, comentário. não vi a sua última frase, desculpe. No final, recebe e oculta as suas conclusões, alegadamente. Não oculta as conclusões. As conclusões... Já disse que foi numa reunião meramente informal. Terá sido o quê? Num jantar de amigos? Sra. Deputada, foi uma reunião, eu disse que foi uma reunião que não foi uma reunião formal de Conselho de Administração, mas foi uma reunião que... Como é que foi convocada essa reunião? Recorda-se? Provavelmente circulou um e-mail interno para a realização dessa reunião. Esse tipo de reuniões informais eram normais? Ou sempre que se reuniam era de forma formal? As reuniões de Conselho de Administração são reuniões formais. Há reuniões que são... Quer dizer, não é que sejam especialmente menos importantes por causa disso, mas que não têm uma ata. São reuniões em que os membros do Conselho de Administração participam nessa reunião e que são convocados por uma forma diferente. Não há uma ata, não há um registro. Eu peço desculpa por interromper. Há reuniões, quer dizer, houve muitas reuniões com esse formato. Há muitas reuniões com esse formato. Formato que não seja formato de Conselho de Administração. É normal, os administradores reúnem-se com o Governador num formato que não é habitual, sim. Quer dizer, não é habitual. Aliás, há umas reuniões que nós chamamos reuniões de trabalho, que são reuniões que normalmente têm lugar na vizinhança do Conselho de Administração, das reuniões do Conselho de Administração do Banco de Portugal, ou são depois, ou são de manhã antes, ou à tarde, que são reuniões sem ata e onde os elementos do Conselho de Administração, enfim, se reúnem à volta de pontos concretos. E a razão dessa reunião, como digo, não teve uma ata, foi uma reunião em que estavam os membros do Conselho de Administração e teve o Dr. Costa Pinto que apresentou as conclusões dessa reunião. Se o senhor fosse governador do Banco de Portugal, o que é que teria feito com esse relatório? Está-me a pedir para responder a uma situação em que eu não estive, portanto, não tenho que dar uma resposta. Mas a questão é se estivesse. Sra. Deputada, não tenho agora que estar a dizer, que parece-me, acho que não vou ter que dizer o que é que faria numa situação que não tive não tenho que fazer. fazer absolutamente nada. Nós é que podemos tirar as nossas ilações do facto do senhor doutor não responder à minha questão. Então, nesse caso, tiraremos todos. Que melhorias é que este relatório introduziu na atuação do Banco de Portugal, depois de ter sido apresentado de forma tão informal? Atenção, o procedimento foi esse, mas depois o Sr. Governador terá dado cópias a quem ele entendeu que devia dar cópia do relatório. Quem é que deu cópia do relatório? Isso não posso dizer. Eu sei que recebi uma, algum tempo depois, mas não lhe posso dizer porque não sei. Isso só ele é que poderá dizer. Eu vou voltar a repetir a pergunta. Que melhorias é que foram introduzidas na atuação do Banco de Portugal a seguir a terem tido conhecimento destas conclusões do relatório? Vamos lá ver. Se é que for, atenção,
Estou eu a presumir. Se Não, é que claro foram que sim. introduzidas algumas Vamos lá melhorias. ver. Esse relatório tinha algumas recomendações. Essas recomendações resultaram desse processo e provavelmente algumas delas resultaram também de interações com os técnicos que foram ouvidos nessa comissão. Na sequência digamos assim, dessas recomendações, atenção, é preciso ver que o sistema bancário, a regulação, tem centenas de recomendações para melhoria de supervisão e regulamentação a nível internacional. Pronto, estas resultaram deste processo concreto e o Banco de Portugal fez comunicados, não consigo agora precisar quando, com o grau de implementação dessas recomendações do relatório. Suponho que o Dr. Luís Costa Ferreira, hoje aqui de manhã, também referiu que elas tinham sido, enfim, implementadas. Algumas, não consigo dizer quais foram. Isso é um processo em que eu não participei. Portanto, eu esse processo não participei. Na altura estava responsável... Eu nessa altura, vice-governador também, mas tinha, portanto, a alteração de pelour foi para, entre outras coisas, a estabilidade financeira. Muito bem. Que era aquele que se relacionava com a Autoridade Bancária Europeia. Hoje de manhã foi dito que a atuação do Banco de Portugal foi enérgica e assertiva e permitiu detectar verdadeiramente a situação financeira do Grupo Espírito Santo. Concorda com esta afirmação? Concordo. Em que medida? Sra. Deputada, a atividade do Banco de Portugal foi a atividade que levou à identificação do passivo que existia, do passivo subestimado que existia na ESI. E, portanto, vamos lá ver, aquilo que marca a passagem do 2013 para 2014 foi a identificação de uma, como é que eu ia dizer, de uma subestimação inusitada de dívida que era de um montante de 1,2 bilhões. Está a ver? Isso resultou de uma atuação do Banco de Portugal ao fazer os ETRICs, o ETRIC 2. Portanto, relativamente às conclusões que Costa Pinto retira da atuação do Banco de Portugal, não se subscreve nenhuma. Foi tudo perfeito nessa parte. Vamos lá ver, o relatório do Dr. Costa Pinto tem duas partes. Uma é factual, que eu diria, enfim, que corresponde a uma seleção de elementos factuais e que, basicamente, é uma seleção de elementos que são importantes e são factuais. Pode haver contextualizações menos apropriadas, mas é uma questão factual. Há outra parte que são opiniões. As opiniões são as opiniões do Dr. Costa Pinto, não são as opiniões, não são, obviamente, as minhas opiniões. Mas eu não vou comentar as opiniões do Dr. Costa Pinto. Respondo a todas as perguntas, mas não peça para comentar as opiniões do Dr. Costa Pinto. Muito bem, obrigada. Apesar do descalabro que aconteceu no BES, e apesar disso ser naturalmente uma responsabilidade dos atos de gestão criminosa dos seus administradores, hoje o Dr. Luís Costa Ferreira começou a sua intervenção por dizer isso, o Banco de Portugal é a entidade responsável pela supervisão. O Sr. Dr. Pedro Costa Duarte Neves, aliás, foi nomeado Pedro Duarte Neves foi nomeado vice-governador do Banco de Portugal em junho de 2006. Ocupou esta posição até setembro de 2007. Foi sucessivamente responsável... 17, desculpe. 17, sim. Eu não disse 17? É o cansaço. Foi sucessivamente responsável por diversos pelouros, nomeadamente a supervisão prudencial e comportamental, estabilidade financeira e a resolução, certo? Posso dizer exatamente do que é que eu fui responsável. Se quiser, posso... Mas esteve com estes pelouros, certo? Supervisão, resolução... numa fase inicial. Portanto, eu fui o primeiro presidente do Fundo de Resolução
que foi criado alguns em 2012 e que existiu até 2013. Desculpe, eu fui substituído alguns em junho de 2013. Mas voltando às suas funções, como vice-governador, Sim. imagino que tivesse de privar com o Dr. Ricardo Salgado. Lá está, ele como administrador do BES e o Sr. Dr. Pedro Duarte Neves como vice-governador do Banco de Portugal. Estou certa? Sim. Tinha relações profissionais com o Dr. Ricardo Salgado. Sim, claro. Reuniões profissionais Naturalmente. com o Dr. Ricardo Salgado, sim. No âmbito dessa relação profissional, pergunto-lhe, alguma vez o Dr. Ricardo Salgado lhe pediu que a supervisão fosse menos intrusiva ou pelo menos um pouco mais complacente com o BES, especialmente no que diz respeito às questões de conflito de interesses ou de exposição a partes relacionadas? Não, não. Relativamente ao quadro normativo do regime... Sr. Deputado, isso seria uma razão para eu concluir a reunião. Claro, eu admito que sim. Fico satisfeita por ter dito isso aqui. Relativamente ao quadro normativo do REGICS, que permitia ao Banco de Portugal ter uma atuação mais impactante relativamente, por exemplo, à substituição de administradores, disse aqui que não lhe parecia que à data essa atuação por parte do Banco de Portugal fosse proporcional. E eu pergunto-lhe, parece-lhe que o Dr. Ricardo Salgado, quando decidiu gozar com o Banco de Portugal... Quando decidiu, desculpa? Eu vou voltar a repetir. Sim. Estou a falar português. Sim. Parece-lhe que quando o Dr. Ricardo Salgado decidiu gozar com o Banco de Portugal para fugir às suas recomendações, estava preocupado com o princípio da proporcionalidade? Sr. Deputado, não havia qualquer indicação nesse sentido, nesse momento. Mas Dr. reconhece que o Banco de Portugal o podia ter feito. Foi o que eu disse, não era proporcional na altura com o conjunto de informação que existia. Mas no quadro normativo isso estava previsto. Se esse normativo que refere, que é o artigo 141, diz que tem que se verificar determinadas condições, e nenhuma dessas condições se verificava, ou riscos associados a essas condições. E a avaliação que nós fizemos foi que aplicámos algumas medidas do 141, mas fomos até um patamar, não passámos para o patamar seguinte, que foi o patamar seguinte, porque não considerámos proporcional. E porquê que demoraram tanto tempo a passar ao próximo patamar depois? O próximo patamar foi aquele que resultou da persuasão moral. Que foi a apresentação pelo Dr. Ricardo Salgado de um processo de substituição. Ouvimos também o Dr. Costa Pinto dizer na audição de quarta-feira que haviam outras formas que permitiam chegar ao mesmo resultado. Consegue comentar estas outras formas? Consegue esclarecer? Não, Sr. Deputado, isso é uma declaração do Dr. Costa Pinto. Não sei o que é que ele está a referir, não posso saber. Muito bem. Em relação à venda do novo banco e ao pós-resolução, há pouco terá explicado, mas eu efetivamente não entendi. No fim da medida de resolução que foi aplicada ao BES, o Sr. Pedro Duarte Neves abandonou o seu pleiro de supervisão. O pluro, aliás, de supervisão. Porquê que o fez? Eu não percebi mesmo. Bom, portanto, eu creio que respondi a essa pergunta, mas eu obviamente... estou a dizer que de facto respondeu, mas eu não entendi. Pode, por favor, repetir? Pronto. A distribuição de pelouros é uma responsabilidade do Governador. Eu comecei por dizer que o Governador, já publicamente numa comissão, explicou as razões dessa alteração do pelouro. Essa alteração do pelouro passou por, havendo dois braços daquilo que é, digamos assim, a supervisão e estabilidade financeira, que tem representação internacional. Uma delas é no BCE, com aquilo que é a supervisão bancária europeia, aquilo que nós chamamos o SSM, Single Supervisory Mechanism, e, portanto, era um braço de supervisão. E há outro braço, que é um braço mais de regulação, que é a Autoridade Bancária Europeia. É muito difícil uma pessoa participar nestes dois órgãos ao mesmo tempo, e eu tinha uma função de responsabilidade na Autoridade Bancária Europeia, porque fui eleito pelos 28 países como vice-presidente, e, portanto, era uma função que, de certa forma, requeria mais algum tempo, sim. E, portanto, foi essa a razão. Houve uma rotação de pelouros. Essa eleição, disse eleição ou nomeação? Eleição, foi contemporânea ao momento da resolução? Essa nomeação foi um bocado antes dessa resolução, porque a minha nomeação foi em julho de 2013.
Mas o ponto é que eu até à resolução eu representava o banco nos dois organismos. Mas o organismo de supervisão do Banco Central Europeu ia se tornar muito mais exigente. E como se ia tornar muito mais exigente, envolvia uma dedicação, enfim, em termos de participação maior. Em termos de tempo. Quer dizer, não era impossível acumular, mas de certa forma foi privilegiada aquele Fórum Internacional e que eu tinha uma posição, enfim, mais importante. Conseguimos explicar em relação... Sim, obrigada. Os ativos ditos saudáveis que foram transferidos para o novo banco em 2014 têm gerado perdas adicionais que têm lesado o interesse público. Ao abrigo do mecanismo de capital contingente criado com a venda da instituição em 2017, essas perdas têm sustentado pedidos de capital adicionais ao Fundo de Resolução. A insuficiente capitalização inicial feita na resolução em agosto de 2014 tem sido apontada como uma causa. Aliás, a deputada Mariana Mortágua abordou esta questão no início. Concorda que a capitalização inicial que foi feita foi ou não insuficiente? Concordo que foi a capitalização que era possível naquele momento de tempo. Portanto, foi suficiente com os elementos que existiam àquele tempo e com aquele aspecto que eu refiro, que é haver uma margem pequena de utilização de fundos públicos numa situação destas. Portanto, foi a capitalização que foi considerada suficiente, os 9,2% de rácio. Já aqui foi citada esta manhã também, na audição anterior, uma ata do Conselho de Administração do Novo Banco, então presidido por Vítor Bento, na qual se assumiu que a dotação de capital inicial era de facto insuficiente e poucos dias tinham passado desde a resolução. Uns meses depois foram reconhecidas imparidades de 600 milhões de euros pelo Novo Banco. Consegue explicar-nos o que é que aconteceu aos supostos ativos bons para que essas imparidades fossem registadas? Vamos lá ver. As imparidades são um conceito dinâmico. Ou seja, um ativo hoje pode ser avaliado em 50 e amanhã pode ser avaliado em 40 ou 30. Ou seja, o valor dos ativos varia com as condições que estão subjacentes àquele ativo. Podem variar por condições inerentes à empresa, podem variar por condições económicas e, portanto, as imparidades não são coisas fixas, são avaliações que mudam temporalmente. Mas sobre a questão de se terem misturado alhos com bugalhos, coisas boas com coisas más, concorda que isso foi feito? Sra. Deputada, eu mais uma vez não vou comentar uma afirmação... Mas não foi verdade? Não foi isso que aconteceu? Sra. Deputada, aquilo que foram incluídos foram ativos que tinham valor para o banco e que tinham valor que, se não fossem transferidos, tinham como consequência perdas no valor, requeriam uma transferência maior na dotação inicial do novo banco. Pode repetir, eu não percebi. Sra. Deputada, se eu tiver um ativo que já registou imparidades, esse ativo, ao ser transferido, leva um valor para o novo banco. À medida que ele não é transferido, eu estou a ter uma necessidade adicional de capital que vou dar ao banco mau, quando não há interesse nenhum em dar esse... Então admite que os ativos foram colocados no sítio certo? Os bons e os maus, os garantidos pelo Estado e não, tudo no sítio certo? Os ativos que foram transferidos eram ativos que deviam ser, efetivamente, transferidos. Não, eu estou a falar do início da avaliação dos ativos e da transformação do novo banco no novo banco e no mau banco, que agora parece que já não existe. Exatamente, o perímetro que foi definido é um perímetro com o qual eu concordo totalmente, sim, naturalmente. E, portanto, que os ativos foram transferidos, deviam ser transferidos, sim.
Muito bem. Sendo que o relatório da Ernst Young, que avaliava os grandes devedores do BES e as maiores disposições, foi solicitado pelo Banco de Portugal, porquê que o Banco de Portugal não questionou a Ernst Young sobre quais é que foram os fundamentos que estiveram presentes no momento da avaliação? Há pouco disse a deputada Mariana Mortágua que isso era uma responsabilidade da Ernst Young. Mas foi o Banco de Portugal que solicitou essa avaliação à Ernst Young. No momento em que ela adota alguns fundamentos para chegar a uma certa conclusão, por que motivo é que o Banco de Portugal não perguntou que fundamentos foram esses? Sr. Deputada, eu não conduzi esse processo, portanto não consigo contribuir para o seu esclarecimento sobre esse processo concreto. Eu não acompanhei esse processo. Quem é que conduziu? Vamos lá ver. Esse processo foi acompanhado ao nível do Conselho de Administração, com o meu colega que tinha a responsabilidade associada ao processo que seguiu à resolução. Tinha a resolução, de facto. Sim, admito, mas quem era o colega? Era o meu colega vice-governador, Dr. José Ramalho. Muito bem. Em relação ao BNA e ao protocolo de equiparação do Banco de Portugal, em 2011 o Banco de Portugal concedeu equivalência da supervisão ao BNA, reconhecendo a regulamentação e prática da supervisão do BNA como equivalente à portuguesa. Em 2013 o Banco de Portugal renovou a equivalência da regulamentação à supervisão prudencial de Angola. Em 2014, o Estado angolano revoga a sua garantia soberana sobre os créditos concedidos pelo BESA. Do relatório Costa Pinto, pode ler-se, ou do mesmo pode inferir-se, uma análise feita à regulamentação prudencial e à sua implementação em Angola. E repare no seguinte: os técnicos do Banco de Portugal concluíram que que a legislação que era lá aplicada relativamente à supervisão prudencial estava ultrapassada e envelhecida. E diziam que era preciso uma atualização profunda dessas regras. Mas a hierarquia seguinte terá concluído de modo oposto, que a análise da legislação prudencial compreendia de forma generalizada as principais regras prudenciais que estão presentes na legislação comunitária. Porquê que lhe parece que existe esta discrepância de análise e de conclusões entre os técnicos do Banco de Portugal e os quadros de supervisão hierarquicamente superiores? Sr. Deputado, o Banco de Portugal é uma instituição em que as pessoas pensam de uma forma livre. Vamos lá ver. A capacidade de avaliar um problema é preciso que seja feita com as capacidades, o conhecimento que se tem para avaliar esse problema. E qualquer pessoa pode avaliar uma determinada situação de uma forma e a hierarquia avaliar de uma forma diferente. Portanto, isso faz parte dos processos normais, não é por um processo ser igual desde o início até ao final, que é um processo que tem forçosamente que acabar melhor do que o processo em que há opiniões que são diferentes ao longo do processo. Portanto, haver, sobre a mesma questão, pareceres diferentes... Não são diferentes, são pornograficamente diferentes. Sr. Deputado, a afirmação é sua. Não sei, eles são Mas diferentes. olhando para esta questão, não lhe parece... Vamos lá ver. Aquilo que aconteceu foi que esse parecer trouxe elementos novos em que, fundamentalmente, referiam que estava a decorrer um FESAP, que é um exercício de avaliação da supervisão angolana, que estava a decorrer, são exercícios que são desencadeados pelo Fundo Monetário Internacional, que estava a decorrer, e isso era um exercício que estava a decorrer para avaliar a aderência da supervisão aos princípios core de Basileia, que estava a evoluir com sinais positivos. De qualquer maneira, seria sempre um sinal positivo Angola estar sujeito a um FESAP, e isso foi condição para... suponho eu, foi aí que houve alteração de parecer. Mas deixe-me que lhe diga também que o Conselho de Administração do Banco de Portugal, pelas mesmas propostas, usou ponderadores mais cautelosos, ponderadores mais exigentes do que aqueles que seriam a aplicação da equivalência de supervisão com os coeficientes standard ou default, ou o que quer que seja.
E, portanto, fundamentalmente, estávamos e incluímos ponderadores mais conservadores definidos localmente e que eram, por exemplo, 20% para aplicações mais curtas, 40%, 20% para aplicações mais curtas, 40% para aplicações mais longas e, portanto, houve um grau de prudência nessa atribuição de equivalência em termos de benefícios ou impactos diretos para as instituições. E, por outro lado, só referir que o processo de atribuição de equivalência sugeriu um processo de avaliação semelhante ao do Banco de Espanha, a países da América Central e América do Sul. Apesar de Angola não ter... Para terminar. Para terminar. E, apesar de Angola não se gerir exatamente pelos mesmos princípios jurídicos que nós. Só mais uma questão. Duas, Sr. Presidente, muito importantes. No dia 19 de maio de 2014, o Banco Nacional de Angola recusou por e-mail o pedido de deslocação a Luanda dos técnicos do Banco de Portugal para participação na fase de controle de qualidade do exercício BQR. O Banco Nacional de Angola considerou sempre que o BES era um banco sólido, remetendo sempre esta mesma resposta ao Banco de Portugal. Hoje sabemos que não era bem assim. Assumo que depois de todos estes episódios o Banco de Portugal tenha cortado, como tinha de ser, o estatuto de equiparação estabelecido com o Banco Nacional de Angola. Tem conhecimento se isto aconteceu enquanto o senhor lá estava? Ou depois? Vamos lá ver, esse acontecimento aconteceu quando eu tinha funções de vice-governador sob supervisão. Aquilo que aconteceu foi que o Banco de Portugal encontrou uma solução para essa avaliação de ativos, que a senhora deputada referiu, tenha tido lugar um mês ou dois depois, portanto, houve uma... Não tenho certeza, tenham sido 2 meses depois, não havia a data temporal que a senhora deputada referiu, mas quer dizer, veio-se a concretizar uma ação de inspeção que foi acordada nos termos do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal. À força. Não havia um protocolo de cooperação entre o BNA e o Banco de Portugal? Havia protocolo de cooperação. Como? Havia protocolo de Mas cooperação. a minha questão... Deputada, aguardemos pela resposta. Faz favor. Peço desculpa. Vamos a ver, o protocolo de cooperação foi assinado em 2011, já aqui vimos isso. Este exercício que está a referir teve lugar em 2014 e materializou-se, veio-se a materializar. Portanto, houve capacidade, dadas as restrições que havia de segredo bancário e outras levantadas pelo BNA, o Banco de Portugal com o BCE chegaram a uma solução para que esse exercício tenha tido lugar. Eu acho que o depoente não percebeu o teor da minha pergunta. Eu posso repetir o teor da minha pergunta? Não percebeu a pergunta. Não, eu respondi à pergunta que não percebi. respondeu à pergunta. O teor da minha pergunta é se este protocolo se mantém em vigor, se vocês continuam a atribuir... Desculpe. O estatuto de equivalência... Faz favor de responder, então. Sr. Deputada, desculpe. Não faz mal. Não ponha em causa, por favor, a minha cooperação para dar respostas. Não estou. Sim. O senhor Doutor, Presidente faz está a favor de cortar a palavra e o senhor não me Aquilo que a respondeu. Sra. Deputada me está a perguntar é se esse protocolo está hoje em vigor ou não. É assim, eu não desempenho funções no Conselho de Administração do Banco de Portugal. Até eu estar no Conselho de Administração do Banco de Portugal, esse protocolo Funcionou. esteve em vigor. Ainda não tenho conhecimento se ele já terminou. Muito bem. Não tenho tempo, eu não posso falar pelo Banco de Portugal. Muito obrigada.